mais que palavras para expressar o amor que eu tenho pra te dar. Pai, tu és muito mais que eu possa ter pra viver. É com muito amor que Ele me ensina a caminhar na vida. Quero expressar todo o amor que sinto por você, oh meu Pai. Um grande amigo assim não terei jamais por você, oh meu Pai. Um grande amigo assim não terei jamais. Eu queria ter mais que palavras para expressar o amor que eu tenho pra te dar. Pai, tu és muito mais que eu possa ter pra viver. É com muito amor que Ele me ensina a caminhar na vida. Quero expressar todo o amor que sinto por você, oh meu Pai. Um grande amigo assim não terei jamais por você, oh meu Pai. Um grande amigo assim não terei jamais. É com muito amor que Ele me ensina a caminhar na vida. Quero expressar todo o amor que sinto por você, oh meu Pai. Um grande amigo assim não terei jamais por você, oh meu Pai. Um grande amigo assim não terei jamais. Um grande amigo assim não terei. Pai, você sabe que eu não sou muito bom para falar essas coisas, mas para as pessoas que estão ouvindo isto, eu quero dizer que meu pai, para mim, é um exemplo de pai, de marido, de filho, de avô, de cidadão. Meu pai para mim é tudo. Tudo que eu aprendi, eu agradeço a meu pai. Tudo que eu tenho, agradeço a ele. Meu pai para mim é como se fosse um tesouro que Deus colocou na terra. E esse tesouro eu sinto orgulho de fazer parte dele. Pai, eu não
sou muito bom para falar essas coisas, você sabe disso. A única coisa que eu tenho para falar para o Senhor é que eu te amo e que o Senhor seja muito feliz, que o Senhor viva muitos e muitos anos. Meus parabéns, te amo. Quando eu era criança, eu assistia desenho animado, super-herói, e o super-herói tinha uma força espetacular, derrotava os monstros e destruía montanhas. E eu imaginava que o meu pai fosse capaz de fazer tudo aquilo, porque para mim, meu pai, desde criança até hoje, sempre foi um super-herói. Gostaria de dizer aqui nesse vídeo para o meu pai que meu amor por ele é muito grande, e se eu pudesse escolher 1 milhão de vezes, escolheria ter nascido filho dele. E quando me coloco em oração, eu sempre agradeço a Deus por ter me dado esse privilégio de ser filho do meu pai, pois tenho orgulho de dizer que sou filho do Noquinha. Em qualquer lugar que chego, pergunta quem é teu pai, tenho muito orgulho de falar que sou filho dele. E para mim é um grande privilégio ter nascido filho dele, também neto do meu avô. E quando se trata de meu pai, não consigo falar muita coisa, porque na verdade não tenho palavras para descrever todo o amor que sinto por ele. E só tenho a dizer que ele sempre nos passou exemplo de vida, de como ser um cidadão, como ser pai, como ser filho, como ser marido. Embora muitas vezes a gente tenha se desviado desses exemplos, mas sempre a gente teve um norte, sempre teve um ponto de referência. E agradeço a Deus, agradeço muito a meu pai por tudo que ele tem feito na minha vida. E finalizando, queria parabenizá-lo pelo 57º aniversário e dizer: meu pai, eu te amo muito. Apesar de as palavras fazerem parte do meu cotidiano de trabalho constantemente, encontrar palavras apropriadas para falar sobre a importância que meu pai tem para mim é muito difícil. Talvez porque essas palavras nem sequer existam, ou talvez porque não exista nenhuma palavra capaz de representar a intensidade do amor que eu sinto pelo meu pai. Existe até um dito popular que diz o seguinte: filho de peixe, peixinho é. Quisera eu que fosse um peixinho, que tivesse na minha vida a mesma coisa que meu pai teve com ele. É um exemplo de simplicidade, de honestidade, de caráter, de bom pai, de bom filho, de bom esposo. Enfim, falar sobre meu pai, na verdade, é complicado porque não sei se existe uma pessoa tão fiel, tão honesto quanto ele. Talvez por isso Deus tenha abençoado tanto, tenha dado uma família para ele que, apesar dos problemas e das decepções que tem trazido a ele, certamente acho que ele tem também muita coisa boa a falar sobre nós. E o meu pai, ele representa tudo na minha vida, não só na minha, mas na dos meus irmãos, da minha mãe também. E isso é muito importante para cada um de nós, porque a cada dia nós aprendemos cada vez mais com o nosso pai. E na verdade, nesse 57º aniversário dele, eu poderia até dizer que é o meu 28º presente, porque a cada ano de minha vida, hoje com 28 anos, cada ano de minha vida é um presente ter o meu pai do meu lado, aconselhando e tudo. Então, meu pai, eu queria desejar um feliz aniversário, que o Senhor tenha muitos e muitos anos de vida, que esses anos sejam desfrutados juntamente conosco, para que nós possamos aprender cada vez mais com o Senhor. Um abraço, te amo.
Bom, enquanto vocês estão aí vendo esse vídeo, eu estou aqui em Marabá, mas também não poderia deixar de expressar meus sentimentos que tenho pelo meu pai. Na verdade, o meu vocabulário é pobre para mim expressar o sentimento, o respeito, a admiração que eu tenho pelo meu pai. Mas vou aqui falar que eu agradeço a Deus porque Deus colocou na nossa vida um pai. Porque para mim, pai tem que ser exemplo, tem que ser um apoio, é como se fosse um exemplo a ser seguido. E eu creio que todos nós 6, se a gente seguisse o exemplo do nosso pai, além de tudo, nós seremos um bom esposo, um bom pai, um bom homem, pela honestidade, pela simplicidade que ele tem. E eu vejo assim, que Deus abençoou meu pai, que ele criou esses 6 filhos, e na verdade às vezes eu fico observando que Deus cumpriu na vida dele a 128 de Salmos, que diz que e os teus filhos serão como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Porque 4 de nós moramos ao redor da casa dele e quase todo dia a gente está lá ao redor da mesa dele conversando e ouvindo as histórias, desde que casou, a dificuldade e a vitória que ele tem hoje de ter criado esses 6 filhos, tá com saúde ao lado da nossa mãe também e ao lado de todos nós. E queria desejar pelo seu 57º aniversário, parabéns. E na verdade, pelos filhos, os pais seriam eternos, mas como a gente sabe que no tempo certo Deus virá e colherá o fruto maduro, mas eu queria que o Senhor vivesse ainda muitos anos ao nosso lado e que nós temos muito ainda para aprender com você. Beijo, te amo, pai. Pai, eu quero dizer para o senhor que o senhor é um exemplo de pessoa que eu tento seguir, tento imitar, porque o senhor é uma pessoa de boa índole, boa conduta, o senhor é um exemplo de pai, é uma pessoa cataplânica, que não fala nenhuma palavra desatômica. E eu queria dizer que eu sinto orgulho de ser seu filho, sinto orgulho de te chamar de pai, e que eu te amo muito. Oi pai, paz Deus, estou gravando esse vídeo para prestar uma homenagem para o senhor, pois hoje é o seu aniversário. A gente fica até meio tímido de se expressar, porque o senhor nunca deu abertura para nós, o senhor sempre foi fechado com relação à demonstração de carinho. Mas eu não poderia deixar de expressar para o Senhor todo o meu sentimento que eu tenho dentro do meu coração, da minha admiração pelo Senhor, do meu orgulho de ser o seu filho, porque o Senhor sempre nos ensinou o bom caminho, o caminho da honestidade, da sinceridade, do amor. O Senhor nos ensinou verdadeiramente todos os seus filhos como ser homens de verdade, respeitar um ao outro, amar a família acima de todas as coisas, a ser um bom cidadão. E também o Senhor nos escolheu e colocou nós no caminho do Senhor Jesus também. Então, pai, eu estou gravando esse vídeo para desejar ao Senhor um feliz aniversário, que o Senhor tenha muitos anos de vida, cheios de saúde, que o bom conselho, o bom exemplo sempre venha habitar dentro do Senhor, para que assim, quando nós estivermos sozinhos, nós venhamos nos lembrar das coisas boas que o Senhor deixou. E assim vai ficar guardado o Senhor sempre dentro do nosso coração. Queria dizer para o Senhor que eu amo o Senhor muito. O Senhor, sem dúvida nenhuma,
é o melhor pai que uma pessoa poderia ter. Ele nos deu educação, amor, carinho. Até hoje, aquilo que nós precisamos, o Senhor sempre está de braços abertos para oferecer aquilo que a gente precisa para ser ajudado. Então, feliz aniversário. Eu amo o Senhor. Como eu sou planeta e uma data tem que fazer um verso. Então, como eu sou planeta de fazer poemas, essas coisas, eu fiz o Senhor, uma homenagem muito ao Senhor, que minha avó me ajudou. Vou uma homenagem para o Senhor, tá? Vou. Você é um herói para nossa família. Você é tudo o que sonhamos. O Senhor é um professor que nos ensinou nossa educação. O Senhor é um pai que ensinou que não é dinheiro que nos facilita, sim a família. Uma homenagem para o Senhor, que eu te amo muito. Feliz aniversário, Senhor. Mais que palavras para expressar o amor que eu tenho pra te dar, Pai